Boa Olá, noite, professor. Tudo tudo bom? bem? Tudo E aí, certo. meu caro? Tudo bem? E aí, Matheus? O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Só estou acertando aqui, fixando o comentário Uhum, pra gente. Aí deu certo. E boa. como que tá passando essa quarentena? Índio, né? Como pode ser a arte da sobrevivência em quarentena? Todos nós aqui caminhando e cantando. Mas sem abraçar, sem beijar, né? Um aperto de mão aqui, outro lá. Vamos É, falar disso, vamos falar disso. Antes disso, aham, gostaria de te apresentar aqui para o meu público. Christian é professor da Universidade de São Paulo, doutor na Universidade de São Paulo, professor de docente, psicanalista. uhum. Publicou uma série de livros ao longo da trajetória, dentre eles o Prêmio Jabuti, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. E é sobre esse primeiro livro que eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que eu acho que, apesar de ser um livro de 2015, ele dialoga muito com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Como que você vê esse processo, tanto nas cidades, do isolamento das pessoas, né? E agora isso muito potencializado na quarentena em relação às patologias que surgem, ao sofrimento e ao mal-estar. Olha, você tem um efeito, a gente chama assim de curto-circuito da demanda, né? Porque existe no nosso país, como eu tentei mostrar aí nesse livro, uma cultura do condomínio enquanto, vamos dizer assim, um objeto de consumo, uma forma de vida baseada no muro, né? Baseado no síndico, na administração, né, de uma realidade artificial, onde a gente, em fantasia, sonha com uma vida boa, uma vida feliz, se for uma vida entre assim gente como a gente, né? A família e a família expandida e a família e o sistema de famílias que são, enfim, como nós, né? Isso tem um valor subjetivo enquanto um horizonte, né, de isolamento, de autonomia, de independência, né? Bom, esse sistema ele entrou num colapso relativo, né, a partir, vamos dizer aí, de 2013, 2016, quando começa a vir assim um gosto e um novo sistema de ideais, uma nova forma de consumo, muito ligado com o fora de casa, né, com a rua, Uhum. as bicicletas, as viagens, né, uma nova forma de ocupar o espaço público, um pouco derivada da incorporação da cultura digital também, né? Perfeito. Que redefiniu limites e fronteiras entre o público e o privado e tal. Bom, o que a gente tem com a chegada da Covid é assim, bom, então agora você está obrigado a voltar para o seu condomínio. Uhum. Você não pode mais sair. Não tem essa de aquilo é um grande sonho de consumo. É agora coercitivo, compulsório, né? Não era isso que você gostava e queria? Então agora você vai ter muito disso, né? Bastante disso. Você vai ter assim disso até você se fartar, né? Uma Isso overdose do que a gente produz queria antes, né? um curto-circuito, né? Em que a gente começa a odiar, enfim, ter que ficar dentro de casa. É claro que algumas condições, algumas pessoas vão dizer assim, isso é uma tortura porque eu não vivo num condomínio, eu vivo numa situação de compressão territorial, eu vivo numa situação em que a casa, para mim, não é exatamente um lugar de vida privada, porque ela está ameaçada de intrusão pelo público, porque não são muros, mas é um lugar violável, né? E do outro lado, aqueles que vêm de uma experiência de condomínio, eles dizem assim, não, mas eu não quero ser obrigado a, né? Aliás, eu não gosto de ser obrigado a. Então, eu vou violar a quarentena porque isso é uma afronta à minha forma de vida, né? É, bom, Eu tenho vários amigos que complicado, estão entre esses complicado, né? rebeldes. Hã? Tenho vários amigos que estão entre esses rebeldes.
Sim, né? É curioso, porque acabou sendo uma incorporação de tudo que a gente vinha vivendo antes, né? Então, o negacionismo científico, ele se tornou um negacionismo do impacto da Covid, uma negação da realidade do vírus, uma politização vamos dizer assim, intencionalidade, né? E que culminou numa divisão de autoridades simbólicas, né? Entre, eu diria assim, de um lado, um certo tipo de política e um certo tipo de religião, né? Uhum. Casadas. Uhum. Isso fez muito mal para nosso enfrentamento, né? Subjetivo e objetivo da Covid. Porque você se impor uma restrição, um sacrifício, é um sacrifício para todo mundo, né? Se você entende, e a ênfase aqui está no todo mundo, o sacrifício é X. Uhum. Se você entende, para todo mundo que pode pagar, o sacrifício é Y. Uhum. Se você entende para todo mundo que acredita em, o sacrifício é Y vezes Z. Nossa experiência subjetiva com o sacrifício, ela depende da interpretação do sacrifício alheio. Perfeito. Isso se dividiu, né? E a hora que isso se dividiu, a pena vai ser maior para todo mundo. Perfeito. Aí sim, para todo mundo. E, professor, ainda entrando nessa questão do isolamento da cidade, para a gente aprofundar daqui a pouco na Covid, você vê a gente vê um processo de transformação na cidade, basta ver andar na República, que você vê uma cidade que está pronta para calçada, uma cidade sem muro, uma cidade com fachada ativa, uma cidade que você desce do seu elevador e a vida já está acontecendo ali na sua frente, seja para o bem, seja para o mal, com suas dificuldades. E de um processo a partir da década de 60, dessa casterização da moradia e da vida humana. Você vê isso por uma demanda das pessoas de quererem se isolar ou de uma questão puramente regulatória? Porque se a gente quisesse fazer... a legislação urbana, querendo ou não, de certa maneira, incentivou esse tipo de identificação. E eu acredito que talvez tenha o componente um pouco dos dois, mas por que as pessoas decidiram, a partir de um tempo, querer se isolar? Olha, a história dos condomínios, ela não começa como uma história da segurança, né? Uhum. A gente poderia pensar assim, condomínio, câmeras, portaria, chancela, identificação de quem entra, quem sai, isso tudo estaria organizado em função de um grande discurso de segurança e risco. Uhum. Né? Talvez a gente invente uma loucura semelhante daqui para frente, né? Restaurantes, estrutura de condomínio, cadê o seu exame, né? Você está limpo, você está sujo, né? Numa versão assim mais biopolítica. Mas no começo, vamos dizer assim, esse fechamento, ele tinha uma função de modernização, ele tinha uma função de criar assim, famílias mais modernas. Famílias mais modernas, eles contratam serviços para casa. Eles não aproveitam agregados, pessoas que são assim meio da família, bastardos, empregadas domésticas que, vamos dizer assim, eram tratadas às vezes como da família, às vezes como fora da família, né? Acho que horas ela volta é um grande tratado sobre isso, né? Uhum. Os primeiros condomínios, eles prometiam o seguinte: olha, agora sim, né? Funcionário é funcionário, entra pela porta, entra pelo elevador de serviço. Uhum. Uma coisa que a gente se acostumou, mas é um sintoma nacional isso. Tanto que eu escutei até um podcast. Isso fora do Brasil, gente, isso é brega, isso é província, né? O elevador de serviço e o outro, né? Bom, é uma invenção da lógica de condomínio, essa distinção que vendia o seguinte: a gente vai separar o público do privado.
né? Uhum. A gente vai criar uma administração muito boa, né? Uma nova regulamentação mais moderna. Né? Isso estava lá, isso era uma promessa de civilização. Né? Então você vê que mesmo no processo civilizatório brasileiro, ele consegue incorporar e manter viva a barbárie. Perfeito. Tanto que E eu manter até escutei vivo um assim, pouco. um tipo de racismo, né? Que você embute e daí vai para frente, mas vai com aquilo junto. Se eu não me engano, foi no podcast do Raul Justilores com o Otávio Zarvos, que ele comenta sobre isso. Ele comenta que ele fez um projeto de alto padrão, que não tinha elevador de serviço e eles não conseguiram vender. Tiveram dificuldade na venda. Mesmo com uma coisa assim, high class, alta arquitetura, tal. Por essa dificuldade que você está retratando. Porque aí você vai ter uma coisa que vai estar agora em questão, né? E o Covid pode trazer o pior e o melhor disso, que é a mistura. Como é que nós vamos aguentar a mistura? O indeterminado, aquilo assim, que você olha para uma pessoa, mas você não sabe quem ela é. Perigo. Né? A gente interpreta isso como uma situação perigosa, como uma situação de, risco. Quando devia ser assim a regra. Ninguém devia ser localizado por o carro que tem, a roupa, a grife, né? Coisas de Brasil, né? Abercrombie, Hollister, né? Isso são coisas que só a gente conseguiu recriar, né? Porque são maneiras de você dizer, não, eu tenho esse traço que me põe no condomínio X. Né? E eu acho que a gente chegou num momento de confronto, clinch total, porque a gente foi levando esses costumes, vamos dizer assim, racistas, longe demais. Né? E a ideia de que você não precisa disso tudo para ser alguém na vida. Né? Para ser respeitado, para poder estar com o outro. Né? E você acha que essa condição de femeridade do Covid consegue pôr esses valores em xeque? Somos todos iguais frente a uma pandemia? E eu tenho discutido isso assim na filigrana, né? Porque, em princípio, você pode dizer assim, somos todos iguais diante da morte. A morte, dizia o Hegel, é esse senhor absoluto. Você vai querer discutir com ela? Eu tô tranquilo. Lá, sétimo selo, Max von Sydow. Maravilhoso. Já tentaram, mas não deu muito certo. No final, jogar xadrez com a morte é uma péssima ideia. Mas tá bom. Mas não, peraí. Um tem o respirador, outro tem condições, esse não tem água, esse não tem saneamento básico. Então, peraí, não é que nós não estamos iguais. Mas nós estamos, por outro lado, referidos à mesma coisa, segundo condições muito diferentes. Legal. Então, diferentes. Totalmente diferentes. Daí você vai dizer, tá, mas como cada um está enfrentando esse negócio? Qual a história que cada um cria? Como você interpreta a diferença que você está vivendo? Um vai dizer, eu vou para baixo do cobertor, muro, condomínio, quando isso aí terminar, você me avisa, eu saio. Pode ser. Isso vai dizer assim, esse tem todos os recursos, esse não tem, esse vive e o outro não vive. Tá? Mas tem o outro que vai dizer assim, não, mas peraí, isso que eu estou vivendo está referido ao que esse que eu estou vendo aqui sofrer mais me interpreta, me interpela. Eu posso fazer alguma coisa aqui. Eu posso renegociar salários, eu posso criar cooperativas de sobrevivência, eu posso fazer quentinhas, eu posso empoderar líderes comunitários, eu posso fazer muita coisa aqui. E daí você vai dizer assim, não, mas então nós estamos
estamos igualmente diferentes ou nós estamos diferentemente iguais? Uhum. Up to you. Eu acho que é uma experiência que ela tem um potencial de democracia. Democracia nunca vem assim por decreto, caiu um vírus na sua cabeça, agora a democracia. Não, isso aí é brincadeira, né? Porque a democracia é sempre um trabalho, né? Para você fazer, para você construir. Um processo, né? Um processo, uma ideia reguladora. Né? E tem aqueles que vão dizer assim, não, mas se não é, então não é. Então só tem diferença. Hobbes, todos contra todos. Você pode também ler assim, né? E, professor, uma dificuldade que eu, meio que pessoal, que eu vejo nessa quarentena, além da privação dos afetos, de encontrar meus amigos, tudo mais, namorada, que já é uma coisa difícil, existe também uma coisa que talvez seja mais difícil e pouco falada, que é a necessidade de uma convivência intensa de mim comigo mesmo. Ou seja, quando você fica enclausurado dentro da sua casa, muitas horas sozinho, você tem que aprender a conviver consigo mesmo. Como que você vê esse processo? Como que você vê a dificuldade das pessoas frente a isso? Processo. Dia, noite, madrugada, live, escreve, publica, é sempre esse processo. Aqui é o que tem, na casa é o que a gente serve, né? No cafezinho e na sobremesa também, né? Porque esse é o grande confronto no fim, né? Você tem um processo de medo, cálculo de risco, avaliação bom, o que você pode fazer, um processo sanitário, né? Você tem um processo de luto, perdas que nos foram impostas, que estão em curso, desde perdas de pessoas até perdas de salários, de segurança, de prerrogativas, né? Isso, vamos dizer assim, compõe, né, parte do trabalho que a gente está tendo. Mas o que decide a parada, inclusive dessas duas atividades ou desafios, é como é que você se aguenta, né? Como é que você se suporta, como é que você lida com a tua divisão subjetiva. Essa, por exemplo. Como é que você... O que você vai fazer com o que os outros fizeram com você? Fecharam você em casa. E aí? Como é que você vai fazer com os fantasmas que aparecem, as incertezas, os afetos? Como é que você vai fazer com tudo isso que é você mesmo, né? Isso aí, você pode dizer, mas diga uma receita. Você fala, porra, mas agora, 40 anos das caras dizendo, olha, ginástica, natação, academia, empregabilidade, tudo, menos cuida de você mesmo. Olha, fixa, como é que funciona aí? Não, qualquer coisa menos isso. Daí agora acontece e o cara diz, não, peraí, o que a gente faz para resolver? Dá vontade de dizer, caramba, amigo, agora respira fundo, lê um pouco, dá uma olhada no espelho, né? Agora vai ser complicado, mas não muda nada o fato que tem que começar uma hora, né? As pessoas, elas não cuidam de si, né? Elas cuidam de qualquer outra coisa, menos... Professor, você poderia dissertar mais o que é como cuidar de si? Porque eu vi essa certa contraposição com o que a gente muito escuta, cuidar de você, de academia, de todos esses mitos que a gente vê na sociedade. O que é o cuidar de si? Então, bom, tudo isso pode fazer parte do cuidar de si. Inclusive fazer a unha, cuidar de si e tal. Mas como, né? Onde é que isso entra? O cuidar de si é, primeiro, uma experiência ética, né? E ele começa pelo seguinte... isso que você falou, né? Como é que a gente se aguenta, o que a gente faz com a gente mesmo? Tem uma resposta básica, histórica, consagrada, desde os gregos, que é perguntar para alguém o que eu faço.
Sócrates, Freud, Kant, Hegel. O que eu faço? Me diz o que eu faço aqui. Eu obedeço. Eu obedeço na hora. Se falar que eu tenho que virar a ponta cabeça no Everest, todo dia eu obedeço. A cuidar de si começa com um questionamento dessa pergunta, desse movimento. Por que é que você precisa obedecer? Por que é que você precisa exercer o poder do outro, que vai ser redobrado no poder de dominação em relação a si? Por que você precisa de tanto método, tanta disciplina, tanta obrigação, tanta pôr na cabelistas? Né? Por que mandar em si? Você pode dizer, tem outra. Uns vão dizer assim, tem conhecer. Tá, conhecer não é cuidar. Conhecer é bom, adoro conhecer. Mas conhecer é uma coisa, mandar é outra, cuidar é uma terceira. Cuidar começa por... Eu só consigo me colocar essa pergunta num diálogo. Então, cuidar de si, desde sempre tem uma estrutura de diálogo. Fala, Perfeito. escuta, percebe, pensa, diz, silêncio. E é assim que a gente cuida de si. Né? Você pode dizer, é um diálogo consigo, mas tem que ser um diálogo com o outro. Porque o diálogo consigo é um espelho, no fundo. Né? O legal é quando tem o Matheus fazendo umas perguntas que eu, tem um outro lá. Assim como tem um outro lá, tem um outro aqui. Porque senão você fica refém das suas Mateus, próprias perguntas também, né? Como é que é? Não tendo outro, você fica refém das suas próprias perguntas também, né? Perfeito. Você acha que elas são as melhores do mundo. E gira, e vai, e volta. Perfeito. Né? Você fixa. Né? Bom, então, primeiro ponto. É uma investigação que põe em questão os poderes que exercem os outros e você mesmo sobre você. Segundo, tem uma estrutura de conversa. Não precisa ser uma terapia, mas pode ser uma experiência artística, mas em diálogo. Né? Eu pinto, você pinta, eu leio, você lê, você me lê. Pode ser uma coisa assim. Terceiro lugar, tem que ver com o exame de certas experiências da gente. Privilegiadas. Né? Sonhos, decisões, o que se escolhe ou não, pensamentos. Por que eu penso as coisas desse jeito e não de outro? Né? Meditações, ver você mesmo de longe, de perto, de lado, ver você de ponta cabeça, né? Viagens, teatros, representações, né? No fundo, qualquer coisa, qualquer experiência sua pode ser tomada nessa chave, né? De vamos cuidar disso. Né? Cuidar quer dizer escutar, acolher, entrar em contato com. Né? E aí vem afetos, aí vem lembranças, aí vem futuros, sonhos, aí vem comunidades, grupos, aí vem o que forma a nossa vida. Tá? No fundo, é um exame de si. Né? Durante um tempo, a gente se consagrou muito assim essa ideia de que daí eu vou descobrir uma essência que eu sou, no fundo. Um pouco, mas o importante é o caminho. Né? Não há um tiro de prata, então, né? Como você diz, nessa busca dessa essência profunda que você vai se encontrar como se tivesse uma luz aqui dentro. É uma pergunta, mas é que é uma pergunta que frequentemente, fazendo uma analogia, né? Ela vai te dizer assim, 68 quilos, aí sim, aí a vida começa. Aí vai chover, mulheres e caras e tudo. 68 é o seu número, é o seu número. Você fala, o barato não é isso. Não é chegar nos 68. Né? O barato é
puxar o ferro, malhar, correr junto, fazer a história. E daí um dia acontece, uns 68, tá? Tudo bem. Graças a Deus que esse não é meu número, senão eu ia ter que perder 36 quilos. Loucuras, né? Que a gente vê. Vidas em estado de regime. Muito ruim. Nunca tá bom. Nunca. Vai. Quer dizer, no fundo, parece que ela está cuidando, mas não está. Ela está malhando ferro. Ou ele, né? Está se dobrando, se policiando, se adequando. A quem? Ou Não uma reflexão própria, mas talvez uma necessidade de uma agradabilidade alheia, né? Não deveria ser o contrário disso. Não, como às vezes acontece. Não aguento mais o outro. Então eu vou fazer uma coisa por mim mesmo. Vou para o meu condomínio. Não vai acontecer nada lá. Coisa interessante na nossa vida são os outros, as pessoas que a gente ama, que a gente respeita, que a gente admira, que a gente quer estar junto. Não existe essa de vou me retirar e daí sim. E professor, o que você falou do cuidar de si, que foi uma coisa que me marcou muito aqui, o que eu sinto assim que as pessoas sempre buscam alguns subterfúgios rotineiros para fugir disso, né? Eu trabalho muito, eu passo 3 horas no trânsito, as desculpas não faltam para olhar a si mesmo. Uhum, isso. Mas em geral é assim. Isso fica lá. Quando sobrar tempo, daí eu vou fazer. Exato, perfeito. Que a gente se ama. Quando sobrar tempo, né? Primeiro lugar, dinheiro, vamos, enfim, fazer outras coisas. E eu vou dar até um exemplo pessoal que eu acho que é engraçado, que não tenho tempo para praticar esporte antes, quando começou essa quarentena, os primeiros 20 dias, baixei o aplicativo para fazer, depois passou os 20 dias, não fiz mais nada. Então, assim, claramente não é a minha vida, não é exógeno, é totalmente endógeno. Você vê nessa quarentena uma oportunidade para as pessoas tirarem essas desculpas de si mesmos? Sim. Né? As desculpas e as culpas. Né? E nem todo mundo, né? Aí começa. Você trabalha com saúde ou jornalismo, você está ferrado. Você está trabalhando 90% mais. E como assim? Seus amigos ficando doentes, risco, não tem EPI, você tentando oferecer escuta para quem surge de todo lado, né? É uma experiência. Outros não, estão enfrentando solidão, perda de trabalho, né? Aí você tem oportunidade, sim. Né? Tem gente fazendo umas coisas bem interessantes. Tem, sim. E leu de verdade uma coisa. Assistiu aquele filme que ficou pensando 3 dias. E como você vê o fenômeno recente das soluções, não sei se recente, porque eu não tenho conhecimento histórico, mas eu vejo isso muito na minha geração, das soluções fáceis, das soluções quânticas para viver consigo mesmo. Sim. E eu vejo, por exemplo, os coaches, né? Exato. Do Malha, coaching ontológico, quântico, né? Pobre Schrödinger, o gato dele não aguenta mais virar na caixa. Né? Eu vejo como assim é um sintoma, né, de que as pessoas estão sofrendo muito no mundo corporativo, mas muito mesmo. Né? O trabalho, tanto porque o trabalho ficou muito competitivo, exigente, padronizado, entrando na vida das pessoas. Então, é como você se veste, é o tipo de opinião que você tem, é aquela reunião que... Muito. E, ao mesmo tempo, a gente começou a esperar muita felicidade do trabalho. Daí você tem uma colisão. Né? Não só a coisa ficou mais dura, como a idealização sobre isso é tremenda. Né? A maior parte das pessoas trabalham
em regime que faz jus ao nome, né? Tripalium era um instrumento de tortura, né? Muito difícil e a realização para você precisa lutar muito para conseguir qualificar o teu trabalho como uma coisa prazerosa, interessante, que tem a ver com a sua vida, assim, que você sente que você enriquece naquilo psiquicamente, né? Mas a maior parte não. Então, como é que você vai dar conta disso em escala de massa? Não tem psicólogo que chegue, não tem educador, não tem RH, não tem para ninguém. Então, aí começa a fluir uma quantidade de práticas, discursos, opiniões, que a gente acha meio estranho, mas compreende. Porque todo mundo se afogando, você agarra o que vier. Uhum. Infelizmente, aí começa também um enganando outros, pessoas mais frágeis, com leitura mais simplificada de mundo, daí facilmente são enganadas. Aí, quanto mais você está encrencado, mais você está exposto, voltando à nossa conversa, a chegar alguém e dizer tudo isso, simples assim. Aceita Lacan no coração. Aí tudo vai resolver, tranquilo. E aí a pessoa embarca, né? Porque porque cuidar de si é complicado. É mais fácil acreditar, fazer, pagar. Qualquer coisa é mais fácil do que essa aventura assim com você mesmo. E, professor, uma ideia que está se repetindo em vários episódios aqui do Mercado das Ideias constantemente, que é uma questão em relação aos choques dos valores modernos, e as pessoas explicando muito isso para tentar falar do fenômeno político recente, mas minha pergunta ainda não é sobre política, ainda é discurso de ódio, nada. Uma pergunta mais simples. Não, uma pergunta mais simples. Muita gente vem falando, olha, a gente houve, de certa forma, uma perda, uma desconstrução de valores modernos ou anteriores ao período moderno, como religião e tudo mais. E hoje as pessoas, por uma série de motivos, se apegam desde do coach quântico até o Bolsonaro, e isso se torna um processo de devoção. Você vê o processo de devoção às coisas não espirituais após a degradação desses valores na sociedade? Sim, sim. Esse é um assunto delicado, difícil, porque você tem formas religiosas, né, que são muito contemporâneas, que, no fundo, tem uma estrutura de empresa. Né? Tem uma estrutura de... não enriqueceu, é porque a fé... Você não deu dízimo suficiente. Dá mais dízimo que você está investindo, porque Deus vai garantir para você. Que a gente vai dizer assim, isso ainda é uma religião? O que é isso? Né? Alguns chamam isso de teologia da prosperidade. Né? Eu acho que está misturado. Tem discursos que são importantes, né, para dizer e sustentar para a pessoa que, olha, é possível progredir, ir em frente, acredite no futuro. Isso, às vezes, é decisivo, né, para um sujeito em desespero, que não consegue se sustentar seu próprio desejo, né, num mundo em caos, em desorganização, né? Então, a gente tem o dinheiro pode ser uma religião, facilmente ele se torna, né, uma forma religiosa, né, um valor que começa, então, a organizar outros valores, e daí vem a resposta inversiva equivocada. Né? Não, então, dinheiro não, dinheiro venenoso. Dinheiro, se chegar perto, é radioativo. Você está com um fetiche com a coisa. Não tem nada errado com o dinheiro. O dinheiro, olha, não, a esquerda adora odiar o dinheiro. Isso faz tempo, né? Quer dizer, abriu espaço para que outras narrativas, né, que conseguem provocar e ajudar as pessoas com seus desejos se infiltrassem. Sim. Eu
não acho que nós estamos assim, olha, o bacana era maio de 68, quando a gente estava mesmo, lá era, hoje é tudo fake news, bobagem, porque a vida digital, a linguagem digital, ela simplesmente cria outros agenciamentos de desejo, outras formas de valor e tal. Acho que teríamos que inventar também, ou melhor dizendo, devíamos nos entender um pouco mais como um período de impactação muito grande com vida digital, crise do neoliberalismo. Né? Quer dizer, vamos falar francamente, deu errado. Isso não quer dizer que o outro estava certo, mas essa deu errado. Né? Vamos ter que inventar um outro negócio. Mas você diz dar errado, pois uma parcela que ficou fora desse avanço da história. Sim. Os que não acompanharam a globalização, os que não tiveram mais renda, os que estão substituídos pelas máquinas. A globalização ela criou exclusão de massas, né? Ela criou um efeito desemprego, que você não está contando, está fingindo que não existe. Né? Aumentou a renda, os países ficaram mais ricos, né? Mas não todo mundo ficou mais rico. Né? Os países ficaram mais ricos, mas nem todo mundo ficou mais rico. Né? Não, aí tem as coisas do Piketty. Não tem... Não é um assunto exatamente de discussão. É uma concentração de cada vez mais em cada vez menos. Eu acho que a conta é em 2025, 50 pessoas vão ter mais dinheiro que toda a África junta. E essas 50 pessoas teriam as 500, seriam sócios majoritários das 500 maiores empresas, que é um tipo de concentração de capital que não deu certo. E não deu certo não é porque está só excluindo, né, muitas pessoas e criando devastações ambientais e tal. É que não deu certo segundo os seus próprios pressupostos. Né? Consenso de Washington. Né? Vamos lá. Então, o Estado não vai intervir. O Estado tem que reduzir e ele não intervém quando a coisa aperta. Né? Deixa que a economia ela se autorregula, principalmente porque agora ela tem uma dimensão assim mundial, global. Né? Isso é uma teoria. Isso é uma teoria relativamente simples de enunciar, né? Mas muito pujante. Uma teoria que organizou a formação da União Europeia, que organizou muita coisa no mundo até 2008. 2008, a gente teve uma crise imobiliária. Bonds venenosos e tal, causada pelo próprio sistema. Tudo bem. Então, vamos lá. A teoria diz que o Estado não vai meter a mão. Então, tem que quebrar, né? Lehman Brothers. Tem que quebrar. É o lado ruim da teoria. O lado bom é quando está dando certo. Está dando certo. O lado ruim agora vai ser muito ruim para as pessoas, mas a teoria diz que vai ter que deixar quebrar. Né? Não foi isso que aconteceu. Então, não foi isso que aconteceu, exatamente. Não. Os caras, o Banco Central americano protegeu, entrou. Eu posso até concordar com isso. Dizer, olha, fizeram certo, ainda bem, porque senão tinha ido tudo para os muito ares. Parecido com o que a gente está vendo agora também, né? Que com as suas peculiaridades, mas também com uma necessidade aí de, mano, tem gente que vai morrer de fome, tem gente que vai quebrar e perder tudo. Então, a realidade que acaba se impondo, né? Então, mas aí você vai lá, vamos voltar então. Né? Eu acho que de 2008 para cá, a gente está vivendo um momento de assim, colapso de uma teoria, sem que a gente tenha uma outra concorrente, que a gente possa dizer, pô, essa aqui é melhor. Né? A gente não tem uma outra, a gente tem uma crise dessa. Né? Eu acho que, sabia que a cada dia eu acho que a gente está mais ou menos mais perto, e ela não é muito... Ela é muito mais... Assim, eu como economista, tem até esse livro aqui que eu acho que é o melhor, que ele fala sobre isso, do Tirol,
que já foi traduzido Economia para o Bem Comum, Tá. e ele não propõe nenhum ajuste radical, nenhuma mudança de pensamento muito radical de sistema, mas é um economista muito bom, foi prêmio Nobel, e ele vai analisando a falha por falha e a detalhe no detalhe propondo essas calibragens. Eu acho muito bom. Mas, que ele propõe? Resume aí para mim, me diga. Basicamente, ele vê aí um processo de mudança do trabalho muito grande que você vai ter. Então, talvez você precisa de um incremento de assistência social em parte das pessoas que foram excluídas pela globalização. E ele vai analisando a literatura econômica em todos os seus pontos, desde a educação, e começa a ver, o que a gente precisa fazer de ajuste em todos esses pequenos ajustes, seja em sistema educacional, seja em organização industrial, tal, para a gente conseguir fazer esse processo de inclusão da pessoa frente a essa mudança. Então, é um negócio que... O que eu gosto é que ele foge de uma tese muito grande e ele vai para das pequenininhas, entendeu? Então, assim, acabou de ser traduzido para o português. Economia do Bem Comum, muito bom. Tá. Bom, mas com os meus parcos entendimentos de economia, parece uma versão Keynes, né? De que, bom, o Estado vai ter que ter um papel, vamos ter uma renda mínima, algo que vai nessa direção, né? Pensando do ponto de vista econômico, eu acho que assim, a gente tem uma confusão muito grande de Keynes, até porque os manuais de macroeconomia, todos, né, que a gente estuda no Brasil, até os ortodoxos estudam a sistematização que o Hicks fez do Keynes ali na década de 40, na década de 50. E o Keynes, querendo ou não, ele é um economista que ele dá uma resposta para as crises de curto prazo, ou seja, você tem uma crise de liquidez, você tem que ter um aumento de demanda agregada a partir daí, mas ele não é um economista que dá resposta para resolver a pobreza. Então, no começo do século XX, você tinha... O problema dele era 29, né? Era 29, é outro debate. O que você faz com aquilo ali? Exato. E é um debate totalmente diferente. Daí, assim, como eu sinto que até é culpa dos liberais que vulgarizaram um pouco o debate e botaram Keynes como sinônimo de intervenção social ou montar o sistema de bem-estar social. Tanto que você vê assim, na época ali, no começo do século XX, você tinha Pigou é um economista que no começo do século XX fala de pobreza, né? E tenta usar. E também passou muito tempo e a teoria econômica avançou muito, né? Você vê, por exemplo, aí quem eu vejo que o Prêmio Nobel do ano passado, da Esther Duflo, o Banerjee, que fala de pobreza e dá a resposta. E fala de educação, né? Fala de educação. Você consegue formar professores, né, em situação adversa. O Angus Deaton, que o teu investimento ele retorna melhor. Retorna mais. Até o Angus Deaton, que ganhou em 2015, 2016 e na literatura científica é o mais citado por pares, né? Que também faz o estudo da frente à desigualdade, né? Então, assim, eu sinto que as respostas elas estão muito mais no detalhe, né? Na pequena coisinha, na pequena política pública, do que necessariamente de uma grande tese sistematizada. Mas isso é mal de economista. A gente está aqui para debater grande tese hoje, professor. Mas concordo contigo, né? Mas é que a gente teve um consenso muito forte, né, do outro lado. Sim, sem dúvida. Então, tudo aquilo que, de certa forma, é excepcional ou que não reza essa cartilha, a gente diz, então está do outro lado. O que estava do outro lado antes? É Keynes ou variações disso, estado do bem-estar social, né? É uma vulgata, né? Mas acho que essa forma de pôr a questão, ela ainda tem muito impacto político. Né? Sim, sem dúvida. É assim que ela é percebida pelas pessoas, né? Estado ou não Estado, reduz ou não reduz. É que eu falo para os meus pares liberais, né, que na década de 90, a gente que viveu o sonho do Fukuyama, do fim da história, e achou que estava tudo resolvido. O pesadelo. Ali. Eu já vivi o pesadelo do Fukuyama. e, de certa forma, acredito que o Fukuyama estava certo em 80% do que ele falou, que a gente não pode admitir avanços que aumentem muito a desigualdade e deixem pessoas para trás, porque senão a gente vai ver fenômenos que estão acontecendo agora de ascensão de populistas que vão dar as respostas fáceis, porque a gente se negou de dar as respostas difíceis.
isso entra do ponto da pergunta que eu queria te fazer, que entra em quarentena, entra tudo na nossa conversa, né? Que é uma questão de a gente mais tempo em casa, a gente com mais tempo no celular na mão, a gente vive mais a rede social. Eu fico o dia inteiro, pessoalmente, né? E às vezes vou lá, dou um posicionamento no Twitter, chega a Dona Maria, 67 anos, uma avó afável que tem um neto, que provavelmente acorda de manhã, faz café da manhã para a família, é uma avó muito gentil. E se eu falo alguma coisa que ela não concorda, ou que ela vem me xingar, ela vem me chamar de comunista, ela vem falar do Ela Bolsonaro. fica assim, obscena. Não, a Dona Maria é um Sei, mas ela sentimento. fica obscena, tá? Uhum. Ela fica obscena, ela fica raivosa. Como que as pessoas doces, que a gente convive no dia a dia e facilmente teria uma boa convivência no elevador, quando chega atrás do telefone se tornam pessoas tão ariscas, tão raivosas? Uhum. Tem várias, como você estava falando, são várias pequenas coisas, né, que vão se empilhando daí. Tia Maria! Little teeny things. Aconteceu um monstro aqui, nasceu um Godzilla. Mas você lembra, o Godzilla é porque você ia jogando poluição em Tóquio, e daí ia ficando radioativo, ia criando um caldo, assim, daí nascia um monstro, né? Eu acho que tem uma primeira camada que é assim... Você estava falando em redes sociais. Redes sociais são muito recentes, né? E elas são o jeito a gente entrar em contato com outros mundos, culturas e tal, mas elas convidam a gente a, primeiro, você é alguém muito especial. Qualquer clique seu vale. Então, você é muito especial. Né? Aqui, né? Saiu daqui, a descompressão narcísica é grande. Mas aqui você é muito especial. Segundo lugar, aqui você tem opinião. Você tem que ter uma opinião. Se você não tem opinião, você só um clique. Clique mais opinião, mais legal. Como é que você vai fazer, Brasil, para colocar 60 milhões de pessoas que não têm a menor tradição de ter opiniões num espaço que é semipúblico, de tal maneira que aquilo responda a eu sou alguém, eu sou escutado, eu sou ouvido, o outro lado me responde alguma coisa. Isso é um problema discursivo gigantesco. Porque a minha tendência é dei a minha opinião, ninguém deu a menor bola. E se eu aumentar uma oitava? 2 oitavas? E se eu gritar, ficar pelado, falar, vocês vão... Você fala, porra! Tem alguém ali que ficou meio importunado comigo, assim. Ou seja, o meu sentimento de base, de irrelevância, e esse é o problema, de que eu não conto, de que vidas não contam, de que esses são matáveis. Quando eu entro nesse espaço, eu digo, pô, aqui eu consigo fazer alguma diferença. Como é que eu vou fazer a diferença se a conversa é do jeito que a gente sabe que é? Grupo. Tem alguém que fala por mim. A gente vai fazendo, então, pequenas comunidades e tal. O grupo é super legal, mas ele tem 2 problemas. Ele tira a responsabilidade do indivíduo. Não sou eu mais que estou falando. Quando eu entro na mancha, cara, estádio lotado, Marcos no gol. Quando eu entro na mancha, não sou mais eu. É uma outra coisa que entra em mim e eu começo a operar num estado de massa. Daí eu vou lá e digo assim para a pessoa, as camadas que vão se somando. Além de tudo, você pode usar um pseudônimo. Hector Z26. Putz! Com uma foto da bandeira do Brasil. Não vai pagar a conta. Você vai falar uma coisa zoada, asneira dupla ao quadrado, vai aparecer em grupo, mancha, a chance de dar errado é total, né? Daí você tem do outro lado bots, robôs, gente querendo orquestrar isso, né? Professor, partindo para a nossa última pergunta, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, porque eu estou me divertindo a beça aqui contigo.
E a pergunta que eu fiz a mesma pergunta que eu fiz na live de ontem, a última pergunta, que foi com o Pavinato e a gente estava falando muito sobre discurso de ódio. E eu tenho uma missão de acabar com esse ódio que a gente está vendo no mundo e permitir que os diferentes se conversem, mesmo com visões pontualmente diferentes sobre uma coisa. O que a gente pode fazer e qual que você vê que é o caminho para a gente combater o discurso de ódio e transformar uma sociedade mais saudável? Olha, tem procedimentos básicos, tipo informação, leitura, qualificação de opinião, e valorização da palavra, né? Cuidado com a palavra, né? Consequência com a palavra, né? Essa ideia de que a gente fala e não tem consequência é uma ideia que vem ligada com a vida tem pouco valor. A vida tem pouco valor, ódio. Ódio porque a minha vida passa a ser governada por destruir um outro. Aí sim eu estou fazendo parte de um plano glorioso. Eu não sou do bem, eu estou destruindo o mal, né? O ódio ele tem essa liga muito forte porque ele dá um sentido para a vida das pessoas. É poderoso. As pessoas que se alistavam na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nas grandes revoltas do século XIX. Aquilo era um lugar de acolhimento dos desvalidos sem sentido. Aqui tem um sentido. Vamos matar os alemães, vamos matar os franceses, vamos matar E essa tentação é permanente, né? E isso tem que ver com pouco valor à palavra e consequentemente, vida. Mas eu diria que tem uma mudança importante, mais assim, contundente, né? Esse ódio, quero crer, ele vem de um pacto que juntou direita e esquerda. Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras se degladiam e se repudiam e, bom, você conhece essa conversa. Qual é o afeto comum entre eles? Não é o ódio. O afeto é a culpa. Não tem conversa hoje que não gire em torno de quem é a culpa. Culpa não muda nada na vida das pessoas e eu digo porque eu escuto isso todo dia. Culpa serve para, ufa, tá lá, não precisa fazer mais nada, tá lá a culpa, meu. Não fui eu? Então fui eu. Fui eu, a culpa fui eu. Não acontece nada com a culpa a não ser mais impotência, mais impotência, mais impotência, ódio. Esse ódio que a gente está vendo assim, é a ponta do iceberg. É um afeto transformado. É um afeto lá em cima. Aqui a gente discorda, mas lá embaixo concordamos, fizeram um pacto secreto. Stalin, Hitler, Molotov, que é o negócio é achar culpados e matar os culpados, e atacar os culpados, e raiva nos culpados. Isso aí, enquanto isso não mudar, enquanto a gente não entender que culpa é um afeto que ele parece ser assim responsabilidade, só que ele não é. Para você conseguir se responsabilizar, você precisa parar ou diminuir um pouquinho culpa. Inclusive para iniciativas econômicas, vão reduzir a diferença, vão reduzir a desigualdade, porque é responsabilidade sua, minha, vamos lá. Enquanto você quer culpa sua, não, é minha, não, é sua. Fica essa batata quente, cada um passa para a mão do outro. Claro, todo mundo sabe disso, não precisa de Freud nem de Lacan para falar. A Igreja Católica já tinha lá atrás. Peca, desculpa, confissão para poder pecar de novo. Confissão para pecar de novo. Fica igualzinho. Você adora culpar e adora se culpar. Voltando lá para como é que as pessoas destratam de si, descuidam de si.
Esse tipo de coisa. Só tem culpa ou desculpa. Só tem puros e impuros. Carrasco e a vítima. Lembra, né? Antes desse negócio virar isso aí, era quem são as vítimas, quem são os carrascos. Essa gramática de pôr o problema sobre o mundo e sobre si está errada. Ela não deu certo. E indo aqui para a última, temos 40 segundos ainda. Você é otimista que a gente vai passar por tudo isso ou é uma chaga pós-moderna que vai ficar aberta? Totalmente otimista. Totalmente. Não tenho a menor dúvida que a gente precisava disso. Precisava. História não é assim, Napoleão, agora para frente. Isso que impôs na cabeça das pessoas que a história é um negócio assim, que vai abrindo as portas do Éden, os 40 portais da felicidade sagrada. Não é. A pessoa perde, ela vai dizer, não vou perder, vou para cima, eu quero meu privilégio, vou bater até o fim. Vai e volta, é um pêndulo. A coisa não ia mudar de uma hora para outra, assim, sem sofrimento, sem... Eu poderia imaginar outros cenários, mas eu sempre me lembro da minha avó segurando meu pai, meu tio, no porto alemão, polonês de Gdansk, vendo as bombas de um raid americano destruindo tudo, o navio que ela ia entrar, milhares de pessoas na fila morrendo, e ela pensando, nós merecemos. Votamos no filho da puta. Nós merecemos. Ai, que riso sádico, meu. Porque você deixou, o outro deixou, eu deixei. Não estou interessado em culpa. O fato objetivo é voltamos no filho da puta. Agora, o que vocês querem? Bomba? É bomba. Eu não quero ninguém reclamando, que eu não sabia. Ai, meu Deus. Avisaram. Tá tudo aí. Professor, felizmente, desculpa a risada sádica, mas é que a sua interpretação foi fantástica. Mas eu fiquei imaginando a cena e me deu uma culpa. Infelizmente, mas já vai passar. Tá. Mas muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi esclarecedor. Eu me diverti muito. E a gente está aqui todo dia tentando trazer essas ideias fora da caixa para reduzir o ódio, para trazer essa racionalidade e conseguir construir uma coisa melhor do que a gente tem hoje. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Sigam o professor Christian Dunker e também sigam aqui para acompanhar nossos próximos episódios do Mercado das Ideias. Muito obrigado, professor. Parabéns pela tua iniciativa. Ótimo é o Mercado das Ideias. Abração. Até mais. Tchau.